Tá. Obrigada, viu, por me avisar. De nada. Pronto, agora eu expandi a tela e vamos continuar. Como nós vimos ontem no livro Sociedade do Conhecimento, apesar da produção das tecnologias estar ao interesse do lucro, né, da sociedade do lucro, do sistema capitalista, a sua utilização ganha um mundo e acontece também de acordo com as necessidades, desejos e objetivos dos usuários. Ela não descarta essa situação da tecnologia de estar a serviço e serviço econômico, mas a tecnologia também atende necessidades, desejos e os objetivos dos usuários que vão buscá-la. A introdução mais sistematizada das tecnologias na escola brasileira, iniciada no Brasil a partir dos anos 60, ajuda a esclarecer por que se formou sobre o assunto um certo preconceito no meio educacional. Daí a gente pode recordar o livro de ontem, de novo, A Sociedade de Conhecimento. Vocês lembram que a Revolução Tecnológica começou no pós-guerra de 40, 45, e na sociedade brasileira começou a partir dos anos 60, porque o Brasil também tinha um interesse econômico de ser produtor e consumidor dos bens da tecnologia, em uma perspectiva de desenvolvimento ao capital estrangeiro, associado ao capital estrangeiro. Diante do interesse do capital estrangeiro em tecnologias, o Brasil também entrou nessa área e trouxe a educação e a escola, trouxe essa área para a educação, para a escola, nos moldes que estrangeiros, como nós vimos ontem em Sociedade de Conhecimento. Na educação, isso se introduziu na defesa de um modo tecnicista. A teoria pedagógica tecnicista, segundo Lebânio, aquela que prepara para o trabalho, a teoria pedagógica tecnicista é aquela em que a educação está totalmente voltada para a preparação para o trabalho. Percebia a sociedade como um sistema harmônico e funcional, e a escola como uma instituição que organiza, através de técnicas específicas, o processo de integração do indivíduo nesse sistema, no sistema técnico voltado para o trabalho, para ir adiante o Brasil, né, para a construção do Brasil. Nessa perspectiva, a educação é um universo fechado, sem ligação com as questões sociais. Ou seja, as questões sociais não interessavam aí. Era só voltado ao mercado de trabalho. Nesse contexto, surgiu a área de tecnologia educacional, que dentro da visão tecnicista significava dar ênfase aos meios na educação, os meios de comunicação tecnológico na educação, sem questionar suas finalidades. Essa é a preocupação da autora também, assim como em Sociedade do Conhecimento. Desse modo, a utilização de tecnologia na escola foi associada a uma visão limitada de educação, baseada em fundamentos teóricos e pedagógicos extremos. Com o crescimento de um pensamento, aí nos anos 80, né, na década de 80, iniciou-se um pensamento educacional mais crítico, Paulo Freire, a partir dos anos 80. A tecnologia educacional passou a ser compreendida como uma opção de se fazer educação contextualizada com as questões sociais e também com suas contradições. A desigualdade social é do ensino, porque o ensino acaba sendo desigual e provocando também desigualdades.
visando o desenvolvimento integral do homem e sua inserção crítica no mundo em que vive, inclusive crítica às informações vinculadas aos meios de comunicação tecnológica, apontando que não basta utilizar tecnologia, é necessário inovar em termos de prática pedagógica. É nessa inovação que a autora trabalha. Ao trabalhar com os princípios da tecnologia, o professor estará criando condições para que o aluno, em contato crítico, analítico, reflexivo com as tecnologias da escola ou na escola, consiga lidar com as tecnologias da sociedade, apropriando-se delas como sujeito. Esse trabalho será facilitado se o professor dominar o saber relativo às tecnologias, tanto em termos de valoração e conscientização de sua utilização, ou seja, por que usar tecnologia e para que usar tecnologia em sala de aula, quanto em termos de conhecimentos técnicos, ou seja, como utilizar tecnologia na sala de aula e como utilizar de acordo com as características de cada meio tecnológico que existe. E de conhecimento pedagógico. Como integrar as tecnologias ao processo educativo? Não apenas a formação para o trabalho, mas a educação para o desenvolvimento integral da pessoa. Expondo aqui novas e velhas possibilidades das tecnologias, as novas são os meios digitais, ligados à internet, e as velhas, o rádio, a TV, o telefone e outros, né? Na sala de aula, tentamos contribuir para que esse processo de apropriação e reapropriação da tecnologia, inclusive dos velhos, né, possa ser fortalecido e ampliado. Os jornais periódicos também são tecnologia. A revista são meios de informação em massa. A autora considera que qualquer meio de informação de massa criado pelo homem é uma tecnologia, foi produzido pelo homem para comunicar, assim como a escrita. A alfabetização tecnológica do professor não pode ser compreendida apenas como o uso mecânico dos recursos, mas deve abranger também e principalmente o domínio crítico da linguagem tecnológica. Esse domínio se traduz em uma percepção global do papel das tecnologias na organização do mundo e na capacidade do professor em lidar com elas, interpretando as linguagens e criando novas formas de expressão. Além de, isso aqui é uma citação, tem várias citações, né? Além de distinguir como, quando e por que são importantes as tecnologias e devem ser utilizadas no processo educativo. Sampaio e Leite, 1999. Esse é um livro dela, né, também. É o domínio das ferramentas pedagógicas que deve determinar a relação com o conhecimento e as tecnologias. O planejamento das atividades deve ser feito levando-se em consideração os objetivos a serem atingidos e o conhecimento, os objetivos e o conhecimento que se tem sobre os alunos. E no seu caráter meio para atingir um fim. O que diz esse parágrafo? Esse parágrafo nos remete novamente à finalidade da educação. A finalidade da educação é que os alunos aprendam. E se existem, e hoje faz parte da vida dos alunos e nossa, a tecnologia digital, ela deve ser uma ferramenta para que os alunos aprendam, ou seja, ela é um meio para se atingir um fim,
E o fim que se deseja na escola é o desenvolvimento integral do aluno, é a aprendizagem. O domínio do professor deve se concentrar para isso, para que ter uma visão crítica da tecnologia e usar a tecnologia como uma ferramenta, no campo crítico e pedagógico. É mais uma ferramenta de ensino, decidindo pela opção de integrar ou não a tecnologia em seu currículo, de acordo com as conveniências do que se pretende ensinar, de acordo com os objetivos, e ainda escolher o momento apropriado para fazê-lo, evitando assim a imposição tecnológica na sala de aula. Não é toda aula que se deve usar a tecnologia. Então, evita-se a imposição tecnológica. Como uma ferramenta, ela será mais uma ferramenta no meio das outras. Não se pode perder a dimensão pedagógica. Entretanto, a autora defende e justifica por que o uso da tecnologia em sala de aula. Propomos a utilização das tecnologias na escola por serem fruto da produção humana e é parte da sociedade. E, como tal, como todas as tecnologias criadas pelo homem, assim como a escrita, por exemplo, devem ter seu acesso democratizado, sendo desmistificadas. Lembre-se que aqui ela coloca no rol de tecnologias não só as digitais, mas TV, rádio, revista, jornal, tudo que se produz em meio de comunicação de massa, né? E que deve ser desmistificado. Podemos pensar ainda que a própria tecnologia pode ser um meio de concretizar o discurso que proponha que a escola deve fazer o aluno aprender, a criar, a inventar soluções próprias diante dos desafios, enfim, formar-se para a autonomia, não para repetir, copiar e imitar. E aqui está nesses 2 parágrafos a justificativa dela para que se use tecnologia na sala de aula. Mas, no entanto, a tecnologia é um meio, não um fim. Você não vai preparar a aula para a tecnologia, como era o ensino tecnicista, porque você não é o professor de tecnologia. Você vai preparar a aula para os seus objetivos de aprendizagem, utilizando os recursos que os meios tecnológicos proporcionam. As tecnologias merecem estar presentes no cotidiano escolar, primeiramente porque estão presentes também na vida, mas também para diversificar as formas de produzir e apropriar-se do conhecimento, é uma ferramenta que pode ser usada e que ajuda a diversificar, serem estudadas como objeto, como meio de se chegar ao conhecimento, ao pensamento crítico, já que trazem embutidas em si mensagens e um papel social importante. Permitir aos alunos, através da utilização de diversidade de meios, familiarizar-se com a gama de tecnologias existentes na sociedade. Muitos alunos não têm acesso às tecnologias digitais avançadas. Serem desmistificadas e democratizadas. Dinamizar o trabalho pedagógico. Desenvolver a leitura crítica do professor e do aluno diante dos meios de comunicação de massa, inclusive os digitais. Ser parte integrante do processo que permite a expressão e a troca dos diferentes saberes. Enfim, elas não podem ser apenas objetos de consumo. Não se vai para a sala de informática, por exemplo, para ficar simplesmente aprendendo a lidar com o computador sem um objetivo específico. Elas não podem ser apenas objeto de consumo. Devem ser apropriadas por todos os sujeitos da escola ativamente, envolvidos na interpretação e produção do conhecimento, que aqui é visto como não estático, dado
ou acabado. Então, ela reforça a ideia de que o conhecimento muda, é não estático e não acabado. O conhecimento sempre muda, assim como a ação de massa. Tomamos por base, principalmente, o trabalho de José Manuel Moran, que é o autor que tem caído nos concursos atualmente, né? É o que há de mais novo quando se trata da tecnologia, inclusive vai cair em São Vicente. Os livros dele sobre ensino híbrido, metodologias avançadas, me deu branco, especialista no assunto, e o trabalho de Lígia Chiappini. A Lígia Chiappini, ela trabalha com os meios de comunicação de massa, os livros dela são sobre revista, jornal, sobre leituras, televisão, rádio, tá? Então, é sobre a comunicação dos meios de comunicação de massa mais comum, não os digitais. Segundo Moran, os veículos de comunicação refletem, recriam e difundem o que se torna importante socialmente, tanto ao nível dos acontecimentos, das informações, como do imaginário, na ficção. E aí começa um capítulo sobre a evolução dos meios de comunicação de massa, para que ela possa chegar à finalidade desse capítulo todo, que é a leitura crítica dos meios de comunicação de massa. Primeiro foram os livros, no século XV, que foram divulgados em larga escala, influenciaram a sociedade e a educação. Depois o jornal periódico, no século XVIII. Depois o rádio, no século XIX, as novelas eram de rádio, se ouvia muito rádio, né? A televisão e o computador, no século XX. Entretanto, essas tecnologias revolucionaram o mundo de maneiras diferentes. Voltando à ideia da sociedade de conhecimento e o que nós temos falado sobre globalização, porque essa obra também trata da globalização, analisando o século XX, principalmente nos anos 80 e 90, pode-se verificar que ele se caracteriza principalmente pela velocidade da criação e a transmissão de informações e imagens. Isso foi possível com a globalização. Isso acarreta o desenvolvimento de uma imaginação caótica, porque como se produz muita informação e muita imagem, e isso tem uma velocidade de propagação muito grande, produz uma imaginação caótica coletiva, uma vez que não há tempo para refletir sobre o que se é visto e é ouvido. As pessoas simplesmente, até hoje, com as fake news, repassam informações que recebem como se fossem verdadeiras, né, sem analisar criticamente. Em maior ou menor grau, sofremos influência dos meios de comunicação de massa, através das sequências fragmentadas, ou ora não lineares, ora lineares, da rapidez, da presença marcante da imagem. A imagem evoca uma ilusão de verdade. Quando se apresenta imagens também, reforçando a informação, tem-se mais propagada e mais reforçada essa ilusão de veracidade daquilo que é publicado e informado. Isso cria uma imaginação caótica, porque você está vendo, eu vi para crer, não há tempo para refletir o que é visto ou ouvido. Você vê para crer, mas você reflete se aquilo realmente é verdade? Isso a maioria das pessoas parece não fazer. Também merece atenção
o papel do educador coletivo exercido pelos meios de comunicação de massa. Vocês lembram-se que ontem, ou não sei se foi ontem ou foi em Terezinha Rios, que parece que com a tecnologia e com o Google, todo mundo pode ensinar todo mundo? Basta buscar a informação lá na internet e você encontra informações verdadeiras. Isso não é uma crença coletiva? Então, criou-se o papel educador coletivo, e ele é exercido pelos meios de comunicação de massa. Não só nesse exemplo do Google, mas no exemplo também dos jornais de TV. Não parece que as notícias que são dadas nos jornais de TV, reforçada pelas imagens, não parecem todas verdadeiras? Apareceu lá no jornal. Então, é verdade, porque teve fotos, tinha repórter lá, jornalista e tudo. Então, se tornou um formador de opiniões, um educador coletivo. Educador é aquele que gera modos de pensar e de ser também. Apesar de difundirem significados compatíveis com a ideologia dominante, o que se vê na TV, como a tecnologia está a serviço da iniciativa privada, não é isso? A maioria dos canais de TV, por exemplo, e os digitais não estão a serviço da iniciativa privada, pública são muito poucos, como, por exemplo, a TV Cultura, mas até a TV Cultura também precisa ser analisada criticamente, qualquer informação precisa ser analisada criticamente. Apesar de difundirem significados compatíveis com uma ideologia dominante, que é a iniciativa privada, e economicamente mais favorecida, eles permitem, mediante seu fluxo de informação, que atinge todos, o acesso a um certo tipo de conhecimento que vincula os indivíduos ao local e ao tempo em que vivem. Às vezes, é o único recurso de conhecimento que alguns indivíduos têm, as informações que eles veem na TV, nos jornais de TV. Não têm o hábito de ler jornais e se informar em outros meios. Trata-se de garantir informações pelo processo de educação informal àqueles que têm neles quase as únicas oportunidades de aprendizagem, né? Então, muita gente se informa pela TV mesmo. Isso é um tipo de educação informal. É chamada informal e é um termo científico porque é aquela que acontece no próprio meio social, não é formalizada na escola. A aspiração do a favor ou contra as informações que são vinculadas na mídia leva a uma outra, na qual não ocorre nem negação da sua importância, nem a sua total assimilação. Nós não podemos acreditar em tudo que as imagens e as mídias informam. Qual é a terceira posição, que é a do autora? O que se faz necessário é desmistificar. Daí a importância da leitura crítica dos meios de comunicação. Qual é a mitificação? Que tudo que está no Google tem fonte segura. Tudo que está nos jornais tem fonte segura, comprovada. Né? Dependendo da fonte, aquela fonte, seja qual for, até uma conversa de zap, dependendo da fonte, ela é mitificada. Ela se torna um mito, ou seja, imbrochável, incapaz de ser contestada, né? Então, é preciso desmistificar, analisar criticamente. De acordo com Morim,
Ler a comunicação é descobrir as relações humanas e econômicas dissimuladas, explicitar as contradições ocultas e ainda procurar encontrar sentido, coerência e alguma lógica em todas as manifestações do universo cultural. Organizar e interpretar as diversas expressões da cultura. Não pode se tomar só aquela informação, tem que compará-la com outras, o que inclui o intelectual, mas não se reduz a ele. Não é só o intelectual, não é só porque aquela pessoa parece dominar um assunto que ela tem todas as informações sobre o assunto. É preciso ter sempre o pensamento crítico para processar as informações. A importância da escola nessa tarefa de desvelar a trama dos meios de comunicação, os meios de comunicação, vocês percebem hoje a força dos meios de comunicação. O meio de comunicação consegue mudar o pensamento das pessoas, fazer com que as pessoas acreditem cegamente em alguma coisa. Então, é preciso desvelar a trama nos meios de comunicação. É fundamental nos dias de hoje isso. Trata-se, então, de formar o leitor crítico, não só os alunos, mas também os professores, ao aprender a conviver com meios de comunicação, informações verídicas e inverídicas, ler e entender melhor os significados, mecanismos de ação e resultados práticos da influência. O que acontece pela influência dos meios de comunicação? Resultados práticos da influência dos meios de comunicação de massa na vida das pessoas. Tomemos como exemplo a influência do meio de comunicação, seja ele qual for vinculado, em que induzia as pessoas para não se vacinarem. Quantas mortes nós tivemos? Então, resultado prático da influência dos meios de comunicação em massa na vida das pessoas. A leitura crítica da comunicação deve ocorrer não somente porque o uso dos meios de comunicação de massa acontecem em decorrência da indústria do consumo e do poder da sedução, do convencimento por sedução, pelo entretenimento também, né? Até o entretenimento que os meios de comunicação trazem tem uma mensagem implícita que convence pelo consumo e poder de sedução pelo entretenimento, mas porque, acima de tudo, constitui-se em um processo de construção do real e do imaginário do indivíduo. Ou seja, a influência é tanta dos meios de comunicação que o indivíduo constrói uma ideia do que é a realidade e imagina o que pode acontecer e o que deve ser com essa ideia que ele faz da realidade através das notícias, porque fontes tecnológicas forem ele receba, ele muda o seu modo de pensar e constrói a sua realidade, que pode ser uma realidade totalmente diferente da observada, de verdade. Marcado social e historicamente. Grande influência dos meios de comunicação. Torna-se importante combinar a análise dos produtos culturais com a criação, uso, manuseio desses meios. Então, na escola, torna-se importante combinar, para usar a tecnologia, a análise desses produtos culturais com a criação de novos produtos e uso desses meios, para que as pessoas elaborem novas formas de expressão e reafirmem a cultura popular, a cultura que há no cotidiano mesmo, e não aquela que é mostrada nos meios de comunicação. Por exemplo, as novelas, né?
Todo mundo trabalha, tem seu trabalho, mas a gente nunca vê ninguém trabalhando. Está todo mundo em casa, na hora do almoço, na hora da janta, e os pobres misturados com ricos, e, enfim, se encontram nos mesmos lugares. É uma coisa que é meio utópica, meio fora da nossa realidade, né? É um mundo mesmo azul, ou muitas vezes dramático demais, baseado em fatos reais, mas exagerado sempre. Segundo Citelli e Lígia Chiappini, afirmar que discutir os significados de ler e escrever, de exercitar dialógica ou monologicamente, sozinho ou em diálogo com os outros, a linguagem, de conceber a palavra numa dimensão de instrumental, a palavra é um instrumento de comunicação, nominativa ou ideológica, a palavra também mostra a ideologia. Os nossos ideais aparecem nas nossas palavras. Os meus vocês já perceberam. Tornam-se cada vez mais um problema de adequação ao tipo de projeto nacional que se deseja construir. Veja, eu estou aqui tratando dos autores com a matéria dos autores, e é o que se faz na escola. Os professores tratam dos conhecimentos científicos sobre os conhecimentos científicos, mas a palavra é dos professores, e a palavra é carregada de ideologia. E se conduz a palavra de acordo com a ideologia. Poderão emergir do pensamento crítico sobre os meios de comunicação de massa questionamentos coerentes com esta opção. De que modo os telejornais operam com as notícias? O que há de implícito explícito na estrutura narrativa de uma novela, um outdoor, das campanhas publicitárias, dos filmes de sucesso? O que há de explícito ou implícito? Qual a ideia implícita que aquilo te leva a pensar? Quais são os motivos da sedução exercida pelos videogames? Essas propostas da autora são de uma análise crítica que pode ser exercida com o uso dos meios de comunicação na escola. Há somente uma influência do consumismo? Será? Também tem coisa boa nos meios de comunicação. Como analisar o fascínio pela linguagem fragmentada e rápida dos videoclipes ou dos anúncios publicitários? Os anúncios, às vezes, demoram 3 segundos, mas com 3 segundos se vende, né? Então, é um fascínio. Eles usam recursos, imagens, sons e palavras que fascinam. Seriam questões reflexivas que poderiam ser abordadas na escola. Esse livro dessa autora, ele trata exatamente disso, possibilidades de abordagens na escola. Então, esse é o foco dela principal, tá? O que nós tratamos aqui sobre os meios de comunicação é uma introdução ao trabalho dela, mas o trabalho deste artigo, não é um livro, é um artigo, né? Que inclusive vocês têm na íntegra e na apostila, ele trata de ideias, tem várias ideias de como trabalhar com os meios de comunicação e com a tecnologia em sala de aula. E aqui são algumas propostas de reflexões, questionamentos. Aí aqui, ela tem várias, aí na apostila de vocês tem completo. Eu coloquei aqui nesse trabalho, para não prolongar muito, né, porque são vários exemplos, apenas um exemplo de análise crítica dos meios de comunicação de massa que a autora dá, que podem ser feitos na escola. Esse eu achei bem interessante, bem completo. E ela atenta também para que o modo como ela organizou esses projetos de trabalho em sala de aula, esse rol de atividades, é mais direcionado a adolescentes e jovens. Se for aplicado com crianças pequenas, precisa de adaptações.
e que essas propostas que ela dá aqui de trabalho não são esgotantes. Muitas coisas podem ser feitas com o uso dos meios de comunicação de massa e os recursos tecnológicos na sala de aula. O que ela dá nesse trabalho são algumas ideias. Ela traz essa proposta. Na análise crítica dos telejornais, educadores e educandos devem refletir e perceber diversos aspectos propositalmente dispostos nesse programa, que acabam por viabilizar a sua não neutralidade. Não são neutros, são sempre ideológicos, e sua coerência com interesses ideologicamente marcados. Destaca alguns desses aspectos. As notícias, ao serem editadas, muitas vezes aparecem jogadas e descontextualizadas. Está se falando num telejornal de um assunto e você começou a acompanhar e, de repente, já está em outro assunto, né? Parece que as notícias são meio jogadas, que não tem uma sequência lógica. São vários recortes de notícias, né? Recortes de acontecimento. Ou seja, relatam apenas o que aconteceu, sem maiores explicações, sem maiores detalhes. Eles dão realmente, nos telejornais, por exemplo, que é o que nós mais usamos hoje, mais do que o jornal impresso, só remetem ao que aconteceu, sem maiores detalhes, né? Porque eles não têm tempo, tem que ser muito rápido, né? Para prender justamente o seu assistente, né? Aquela pessoa que está vendo e ouvindo, para prendê-la, né? E que ela se sinta como sabedora de vários acontecimentos da realidade atual, do mundo, né? Não remetem o telespectador a uma marca de tempo, muito menos levam-no a refletir sobre as múltiplas causas e consequências dos fatos. Seria como as causas e consequências, o percurso todo que chegou aquele acontecimento não existissem. E como já parte logo em seguida para outra notícia, você não tem tempo nem de pensar direito sobre aquilo, se você quiser assistir a próxima notícia. O telejornal, ao editar, os telejornais são construídos segundo diferentes doses de superficialidade, sensacionalismo, espetacularização do fato, tornar aquele fato um espetáculo, principalmente notícia ruim, né? É o que mais se torna um espetáculo para todos, que todos comentam. Seriedade ou polêmica, e também gera bastante polêmica nas formas de pensar. O telejornal, ao editar a notícia, tornando-a concisa e rápida e facilmente digerível, pode fabricar essa notícia, pode fabricá-la. Ele está dando a sua leitura da notícia. E ele está tornando essa notícia facilmente digerível, então que seja digerida de um modo como pensam a maioria, né? Então, ele pode fabricar notícias. A maioria que assiste aquele tipo de telejornal. A sequência de más notícias, veja a organização de um telejornal. Olha a estrutura. As sequências de más notícias são seguidas ao final do telejornal de uma notícia agradável, que pode ir desde o entretenimento, desde o futebol, né? Perceberam já isso? Esporte, até um sorriso de boa noite do apresentador. Isso não é só na Globo que ele está falando, mas remete bastante, com bastante força, à Globo, que acho que a maioria assiste mais, né? A sequência é essa, em todos. Ora, não seria por acaso tal sequência. Assim, o telejornal informa a população sem perder a sua credibilidade. Primeiro dá as notícias
ruins, normalmente, que são as mais atraentes, de uma forma digerível. Ou seja, tem os jornais sensacionalistas que a notícia digerível é aquele cara gritando lá na frente da notícia do acontecimento, do crime, lá na telona que está lá aparecendo, né? E parece que ele está vendo aquilo, é a realidade, está acontecendo. Aquilo fica com total credibilidade, né? Fica digerível, fica interessante, porque é alguma coisa que você não está presenciando, mas você está vendo como se estivesse presenciando, só que aquilo pode ser fabricado. Porque o que eles estão mostrando é o que eles querem, o lado que eles querem mostrar, né? Não seria por acaso tal sequência, que seria notícia ruim, notícia agradável ao final, e até um entretenimento, alguma coisa leve, e até um sorriso de consolo ao final. Assim, o telejornal informa a população sem perder sua credibilidade, indispensável à audiência, porém, ao final e na sequência, né, de que vai finalizando, alivia os sentimentos dos telespectadores de indignação, revolta, desespero, que aquelas primeiras notícias deram, né? O sentimento vai sendo aliviado, ou seja, o telespectador vai ficando na nuvem de novo. Tristeza, atenuados por uma notícia do tipo há luz no fim do túnel, ou pelo humor. Então, nós passamos, por exemplo, das calamidades vistas numa notícia de um jornal qualquer, sensacionalista, à novela. E fica tudo bem. A gente não pensa muito, não. Vida que segue, né? O jornal fez a sua parte, prendeu o telespectador, mas depois a novela, ou seja, entretenimento, que arrefece emoções e desorienta o sentido de reflexão. O pensamento crítico não é desenvolvido nessa população que se alimenta só de informação através da educação informal, das notícias, né? Porque o serviço da mídia está ligada ao consumo e à produção econômica, e a situação da classe dominante sempre vai prevalecer. E ele vai se acomodar, porque tem uma TV para se entreter, tipo, está se informando no jornal, vai ter assunto para discutir, e vai repassar aquelas notícias do modo como ele viu, e depois assiste a novela. E fica tudo bem. Não pensou, não teve tempo para reflexão, para o desenvolvimento do pensamento crítico. E é nesse prisma que a autora fala da importância do uso dos meios de comunicação de massa e da tecnologia de comunicação na escola, para o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo. Geralmente não refletimos sobre os meios de comunicação de massa como produtos culturais, mas eles produzem cultura, sim, e eles mudam a sociedade, mudam o modo de pensar das pessoas, suas consequências sociais e ideológicas. Por isso, a leitura crítica da comunicação envolve, no caso da televisão, desmistificar a sua credibilidade, sua competência, a sua veracidade, a sua imparcialidade. O jornal deveria ser imparcial, mas nem todos são. O seu fascínio e a sua autoridade. Veja que esse livro também é do início dos anos 2000, então ele está falando mais do meio de comunicação como a TV, que é bem do início. Isso significa que educadores e educandos passam a assumir o papel de, mais que telespectadores ativos, analistas e pesquisadores, se tentam desmistificar a
imparcialidade, a credibilidade, enfim, das notícias que vêm. Eles são mais que telespectadores ativos, analistas e pesquisadores, desvendando mecanismos de produção da informação e suas intenções. Ou seja, a autora propõe também que na escola se crie telejornais, se crie jornais de TV, se crie jornais, para que se possa desvendar os mecanismos de produção da informação e suas intenções. Daí os alunos vão vivenciar isso com mais propriedade, porque todo jornal, todo meio de comunicação tem suas intenções e tem seus mecanismos de produção para levar o telespectador, aquele que é o interlocutor, aquele que assiste, vê ou lê, a um pensamento. É essa a intenção sempre. As atividades de leitura crítica da comunicação abrangem meios como os videogames e a internet. Em relação a estes, cabe um questionamento amplo sobre o porquê da sua utilização frequente e prolongada como opção de lazer por parte dos pré-adolescentes. É uma questão que ela traz também para o debate na escola. Em relação à internet, especificamente, o professor pode lançar uma atividade de pesquisa sobre um determinado assunto, tema, para seus alunos, utilizando esse meio, a internet. Uma pesquisa, por exemplo, é um exemplo que ela dá. Paralelamente a isso, propor que faça um diário dessa navegação na internet, de forma a levá-los a identificar seu comportamento na utilização dessa tecnologia. Um diário de onde ele navegou. E daí, paralelo à pesquisa, quais os sites que você entrou para fazer essa pesquisa e outros que você entrou durante estava fazendo esta pesquisa. Ele registrando isso, ele vai ter uma ideia também que pode ser levada em diálogo para provocar reflexões sobre o comportamento dele na utilização dessa tecnologia da informação, suas facilidades e dificuldades. Uma discussão orientada deve promover a análise da qualidade da informação. Nem toda informação tem qualidade. E da informação disponível naquela pesquisa e selecionar, e da selecionada, da forma de utilização do tempo na pesquisa, do cumprimento dos propósitos iniciais da pesquisa, do consumo de informações indevidas, do ponto de vista do grupo social em questão, da democratização, todos terem acesso a isso, entre outros aspectos, se a tecnologia for trabalhada na escola. Então, ela possibilita essas formas, inclusive a democratização do uso da tecnologia e de realização de pesquisas e leitura crítica para diferenciar aquilo, a qualidade da informação, os sites confiáveis e os não confiáveis, a informação confiável e a informação não confiável, fazendo registro da navegação. A leitura crítica da comunicação permite, através de reflexões sistemáticas, pois tudo na escola é sistematizado, tudo na escola é planejado, é intencional, ocasionalmente, segundo Délia Lerner, de acordo com acontecimentos da realidade, nós temos as aulas de assunto ocasional, que é um assunto relevante, que possibilita uma compreensão e um pensamento reflexivo, que ocasiona um debate, mas aquilo é uma situação de aprendizagem que a Délia Lerner chama de ocasional. A maioria das aprendizagens escolares tem de ser planejadas, gestadas. Através de reflexões sistemáticas, a formação de leitores críticos, não só dos meios de comunicação de massa, como do próprio mundo,
Exercitando o pensamento crítico na escola, também se exercitará o pensamento crítico na sua vida cotidiana. É essa a ideia que a autora faz do uso da tecnologia na sala de aula, que esse uso e a criação de tecnologia e de fontes de comunicação de massa gere o pensamento crítico na escola e na vida. É isso. Algum